Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou tratar de um tema bem interessante, que é o tema de construção de testes utilizando um framework chamado Jest. Tá? Antes de mais nada, eu gostaria de continuar pedindo que vocês deem seu like nos vídeos, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e blog para receber as novidades em primeira mão, ok? Um outro ponto também, como de costume, eu procuro sempre deixar os códigos fontes na minha área de downloads. Para isso, basta você clicar no link na descrição do vídeo ou na descrição do blog, informar um e-mail válido e na sequência você vai receber um link com acesso ilimitado à nossa área de downloads, onde eu mantenho lá todos os fontes que eu venho liberando no decorrer dos meus vídeos. Bom, retomando então aqui o assunto, o tema de hoje, como eu disse, é para falar de um framework de teste chamado Jest. Bom, o Jest, na verdade, é um framework construído pelo time do Facebook, tá? E ele foi construído com base no framework Jasmine. No entanto, o Jest tem algumas características, alguns recursos bem interessantes, e é por esse motivo que eu estou gravando esse vídeo, tá? Diferente do Jasmine, o Jest, além de ser um framework de teste para você construir seus casos de teste, ele permite rodar os testes também usando o próprio framework. Diferente do Jasmine, onde eu tenho que ter, por exemplo, em conjunto com ele, rodando um test runner. E no caso dos vídeos que eu postei há um tempo atrás, como eu estava focado em mostrar o passo a passo de testes utilizando o Angular, eu me baseei no test runner Karma, tá? Então, esquecendo um pouco de Jasmine e Karma, enfim, o Jest ele funciona tanto como um framework de teste para a construção propriamente dita dos casos de teste, como também como um test runner. Então, esse já é um ponto positivo. O segundo ponto positivo é que ele é de fácil configuração, tá? Diferente também dos outros frameworks, onde eu tenho extensas listas aí de parâmetros de configuração, o Jest também é bem simples e bem rápido nesse quesito. E por último, o Jest ele foi concebido e ele já vem trabalhando há um tempo para que ele possa ser utilizado independente do framework que você desenvolva, tá? Então, por exemplo, vou traçar novamente um paralelo aí com Jasmine, onde ele tem uma limitação. Já no caso do Jest, ele está sendo trabalhado para que a gente possa construir casos de teste, tanto para quem desenvolve Angular, como para quem desenvolve com framework Vue, para Node ou simplesmente o JavaScript. Okay? Então esses são os pontos aí que eu destaco aí como interessantes aí para quem quer começar a utilizar o framework Jest. Bom, vamos então aí a parte de setup. Então eu vou começar a criação das pastas, tudo do projeto e o setup para utilizar o framework Jest. Então, em primeiro lugar, eu vou entrar aqui na minha IDE, no Atom, né? Então eu tenho aqui só uma pastinha chamada JavaScript Jest, tá? Então, em primeiro lugar, eu vou abrir aqui o meu terminal e eu vou criar o meu arquivo package.json, tá? Para iniciar aqui meu projeto. Então, basicamente, eu vou digitar aqui npm init. Ele vai me fazer uma série de perguntas aí para fazer o setup aí da minha aplicação, como o nome da aplicação, uma série de outras informações. Então aqui ele está me dizendo o nome do projeto, eu vou colocar aqui, vou digitar a mesma coisa aqui, JavaScript, Jest, a versão aqui é 1.0.0, a descrição, testes usando Jest, o meu arquivo index, por padrão vou deixar ele como index.js mesmo. Comando de teste eu vou deixar em branco por enquanto, o repositório Git eu não tenho. Keywords eu posso colocar aqui Jest, autor Paulo, Eduardo, e a licença aqui eu vou deixar essa mesma aqui, ISC.
que ele me pergunta se os dados digitados estão corretos, que ele me mostra em cima como é que vai ficar o arquivo, né, nessa região aqui. Então eu vou digitar aqui yes, dar um enter, pronto. Então ele criou aqui para mim o meu arquivo package.json, tá? Segunda parte, o que eu vou ter que fazer? Eu vou instalar o JustCli, que é o pacote que vai me permitir a gente rodar, escrever os casos de teste e testar os nossos testes criados. Então aqui eu vou usar o gerenciador de pacote npm. Então eu vou digitar aqui npm install JustCli save dev. Esse processo aqui de instalação vai demorar um pouco, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui e no momento que eu tenha concluído aqui a instalação do pacote, a gente volta a conversar. Pronto, voltamos. O pacote aqui, o framework Jest já está instalado. Então, como vocês podem ver, foi criada uma pasta chamada Node Modules e dentro dela a pastinha JustCli. Ok? Bom, o segundo passo agora, depois de a gente ter instalado aqui o JustCli para começar a codificar os nossos casos de teste, lembrando que eu vou, na verdade, começar pela construção dos meus casos de teste, tá? E em seguida pela codificação do método propriamente dito. E aqui nesse vídeo, na verdade, o método que eu vou construir ele é baseado no Node.js. Tá? Como eu havia comentado com vocês, o Jest você pode usar tanto com React, como Node, como JavaScript puro. E eles estão trabalhando para que consiga testar e utilizá-lo com outros frameworks de mercado. Então aqui eu vou criar uma outra pastinha chamada filtro. E aqui dentro dessa pastinha filtro eu vou criar dois arquivos. Eu vou criar um arquivo que vai conter os meus casos de teste e o arquivo com a implementação do meu método que eu vou chamar de filtro também. Então em primeiro lugar aqui eu vou criar um arquivo de teste. Então aqui eu vou chamar ele de filtro.test.js. Um ponto importante aqui, ainda traçando um paralelo com o Jasmine, quando você usava o Jasmine, você coloca no seu arquivo, você pode colocar no seu arquivo, na verdade, o nome do arquivo .spec.js. Tá? E aí você tem que entrar no arquivo de configuração e fazer uma série de configurações para que o Jasmine consiga ler os seus arquivos. No caso do Jest é mais simples. Por exemplo, se eu só colocar aqui o nome do arquivo .test.js, a hora que você for rodar o test runner do Jest, automaticamente ele vai percorrer essa estrutura de diretórios procurando por essa palavrinha aqui teste e já vai rodar todos os seus casos de teste automaticamente. Tá? Ou então, se você quiser trabalhar no arquivo de configuração, filtrando quais os arquivos que você quer testar ou não, você também tem essa liberdade. Tá? Então aqui construindo o meu caso de teste, eu vou abrir aqui o meu, na verdade já está aberto, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um const, criar uma variável chamada filtro, que vai receber o import, na verdade, da minha implementação do módulo filtro. Em seguida, eu vou criar um mock, uma variável chamada contatos, que ela vai conter um array aí de contatos. Vou criar uma outra variável chamada encontrado, que vai conter o resultado esperado do meu caso de teste. Então, para esse teste aqui, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar realmente os recursos lá que o Jest Framework nos possibilita utilizar. Então, em primeiro lugar, eu vou digitar aqui o describe,
como lá no está sendo paralelo de novo lá com o Jasmine, o Describe ele vai ser na verdade um agrupador aí de casos de teste. Então, para efeito de documentação, vou digitar aqui no Describe a palavra filtro. E aqui eu vou construir o meu primeiro caso de teste. Então aqui eu vou usar o teste, o método teste. Lá no Jasmine ele se chamava IT, aqui se chama teste. O primeiro caso de teste meu, eu vou colocar uma descrição aqui que é justamente para efeito de documentação também. Então o nome desse caso de teste vai ser pesquisar um nome que existe na base. E aí eu vou fazer a condição aqui do expect. Então expect, o que eu espero desse teste, né? Vou chamar aqui o método filtro. O método filtro eu vou passar como parâmetro contatos, que é o meu array lá principal lá, que eu havia definido no comecinho desse arquivo. O termo que eu quero pesquisar, aqui no caso vai se chamar Paul. Ponto. Eu espero que seja igual to equal ao conteúdo da minha variável encontrada. Então o que eu espero com esse caso de teste, que ele seja retornado com sucesso, é que eu chame esse método filtro, passando o parâmetro contatos, que é esse conteúdo aqui, passando o termo Paulo, para pesquisar o Paulo, e que ele encontre esse termo e retorne para mim a mesma estrutura dessa variável aqui, o nome e o meu sobrenome. Esse é o primeiro caso de teste. O segundo caso de teste que eu vou criar é um caso de teste onde eu vou pesquisar um nome que não existe na base. Aqui o que eu espero. Vou chamar o método filtro novamente. Com a variável contatos. Passando como um termo que não existe na minha base. Aqui XPTO, um nome que não existe. E ele vai me retornar indefinido. Então ele tem que ser to be undefined. Não se preocupem aqui com os métodos que o Jest possui, né, os recursos que ele possui. Eu vou deixar na descrição do vídeo, na descrição do blog, o link para o site do Jest. E lá você tem toda a referência, todos os métodos, os recursos que você pode utilizar. Tá? Então aqui os meus casos de teste eu finalizei. Vou clicar aqui em salvar. E agora eu vou construir o código do meu método chamado filtro. Então eu vou criar um outro arquivo aqui, vou chamar filtro.js. E aqui eu vou criar minha function. Então, function chamada filtro. O primeiro parâmetro é um array de contatos. O segundo parâmetro é um termo de pesquisa. Return contatos. Aqui eu vou usar o método find. Como é que funciona esse método aqui filtro? Eu vou passar como parâmetro aqui o meu array de contatos, o meu termo. Ele vai usar o método find para procurar esse termo aqui dentro do meu array de contatos. Se ele encontrar o termo, ele retorna o termo em forma de array para poder trabalhar com ele. Caso contrário, se ele não encontrar o termo, ele vai retornar um objeto indefinido. Tá?
agora, por último, vou dar um export aqui nesse meu método. Salvei. Então, resumindo aqui, eu já criei então o meu arquivo de casos de teste, lembrando aqui da nomenclatura. Se eu colocar teste aqui, automaticamente o Jest já vai identificar e já vai rodar o teste para esse arquivo. A minha implementação em Node é chamada filter.js. E agora eu vou vir aqui no meu package.json, que eu vou usar trabalhar com algumas configurações do Jest. Então a primeira delas é aqui no termo scripts test. Eu vou digitar simplesmente aqui a palavra Jest, tá? Que é com essa palavra Jest aqui, é a hora que eu for rodar aqui no meu terminal para executar o teste, eu digito apenas aqui npm test ou npmt e automaticamente ele já vai rodar os meus casos de teste, tá? E uma outra configuração que eu vou fazer aqui, mais básica, eu vou criar aqui a propriedade Jest. Test environment Node. Então, que ele define que o ambiente que eu estou trabalhando é o ambiente Node. Tá? Vou clicar aqui em salvar e eu vou rodar o meu caso de teste. Então aqui vai ser npm t, tá? Ou npm test, tá? Os dois funcionam. Aqui ele deu um erro de parse aqui no meu arquivo JSON, tá? Eu tirei a vírgula que eu tinha colocado aqui. Vou rodar o teste novamente. Voltou a ter o mesmo erro. Pronto, ele está rodando os casos de teste. Então aqui só voltando um pouquinho, o erro que estava dando, na verdade é porque no meu arquivo package.json, após o node aqui eu tinha colocado uma vírgula, tá? Então ele estava dizendo aqui que o meu arquivo do tipo JSON foi criado de uma forma incorreta, com símbolos incorretos, formatação incorreta, tá? Então aí eu cliquei só em salvar aqui o arquivo package.json, digitei o comando npm espaço t e aí automaticamente ele já rodou os meus casos de testes, né? Então lembrando aqui, ele identificou que tinha um arquivo só chamado teste, né? Ele passou no meu teste aqui, nos meus dois testes, aqui o describe e aqui cada caso de teste. Então o primeiro caso de teste e o segundo caso de teste. E aqui tem um resuminho que ele fala aqui, que ele rodou os testes aqui e que passou nos dois testes. E aqui o tempo de execução de cada teste, aqui 5 milissegundos, aqui 1 milissegundo, tá? Um ponto importante aqui, como vocês podem ver, a hora que eu rodei o teste, automaticamente ele já saiu aqui no meu terminal, tá? E aí se eu precisar fazer alguma alteração no arquivo e rodar o teste de novo, eu tenho que novamente digitar npm espaço t e rodar. Existe um recurso bem interessante que é o recurso watch do Jest. Então ele vai permitir ficar com esse terminal aqui em execução e à medida que for alterando os arquivos, automaticamente ele vai executando os testes. O que eu preciso para isso? Então aqui onde eu tenho aqui o teste, e eu tenho aqui o termo Jest, eu vou colocar um outro parâmetro chamado watch all. Vou clicar em salvar e vou rodar aqui o meu teste. Como vocês podem ver, ele não saiu aqui do terminal, ele continua em execução, né, esperando uma nova alteração de arquivo. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar aqui no filtro JS e eu vou mudar o nome desse método meu aqui. Vou colocar filtros. Vou clicar em salvar. Olha só que legal. Ele rodou o teste automaticamente e ele deu um erro aqui. Falhou aqui no teste.
Interessante que ele dá até uma informação de trace aqui do que está acontecendo, em que linha, em que coluna aconteceu o erro. Tá? Ele está dizendo aqui que o filtro, o método filtro, aqui no meu arquivo filtro teste, ele não está definido, justamente porque eu mudei o nome do método. Tá? Então aqui ele deu aqui como os dois testes, ambos os testes como falhos. Tá? Se eu fizer a correção aqui, clicar em salvar, automaticamente ele rodou o teste de novo, você viu como foi rápido, e ele validou de novo os dois casos de teste que eu havia criado. Então esse é um recurso interessante que ele fica aqui em standby esperando que você altere o arquivo e vai automaticamente rodando os seus casos de teste. Um outro recurso interessante, deixa eu só sair aqui do Jest, aqui no pack de JSON ainda, você tem a possibilidade de usar um parâmetro chamado log heap usage, que permite você monitorar a utilização de memória para cada execução que você faz. Então, vou salvar aqui, vou rodar o npmt. E aqui, beleza. Ó. Então aqui, esse é meu arquivo aqui, filtro teste JS, ele usou 38 MB de memória RAM. Então também um recurso bem interessante. Aí, se você tem uma aplicação grande, vários casos de teste, você utilizar esse recurso de monitoramento aí da utilização da memória. Tá? Por último, eu vou mostrar para vocês a questão dos relatórios. Então, por padrão aqui, se vocês forem olhar o resultado do Jest, ele mostra aqui até que de certa forma bonitinho, o arquivo que foi testado, as minhas condições aqui, né, que são os meus casos de teste, um resuminho aqui, tá. Mas eu consigo gerar relatórios de duas formas. Ou trabalhar aqui com a informação aqui do terminal mesmo, tá? Ou gerar relatórios mesmo em HTML para serem enviados para algum lugar ou para efeito de evidência mesmo. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, eu vou primeiro mostrar para vocês como a gente pode mudar aqui os relatórios aqui no terminal. Então eu vou usar um parâmetro aqui que eu vou chamar de coverage. Tá? E aqui dentro do Jest aqui, eu vou copiar duas propriedades. Então a minha propriedade Coverage Reporters e a Coverage Directory. Essa Coverage Reporters eu vou deixar só text por enquanto. Vou salvar. Vou sair aqui da execução do Jest e vou rodar o teste novamente. Então aqui ó, ele já executou e exibiu em tela uma forma diferente de apresentação do resultado. Né? E aqui ele fala os arquivos que ele trabalhou, os arquivos que foram submetidos para teste, né, as funções, linhas, algumas informações adicionais. Tá? Agora, o que eu posso fazer também? Eu posso optar por um outro tipo de reporte, que é esse text summary aqui. Ainda falando de exibição de relatório em terminal, tá? Então aqui text summary, vou rodar o npmt.
ND aqui uma outra carinha mais sumarizada aqui, com algumas informações de statement, branch, né, não em forma de tabela como era o do parâmetro text, tá? Mas é uma outra alternativa. E existe a alternativa de você gerar relatórios HTML, formato HTML, tá? Para você armazenar aí como evidência aí, ou documentar mesmo. E essa é uma outra característica bem interessante do Jest, que ele usa o componente Istanbul para fazer isso. Já tem esse componente Istanbul integrado ao framework Jest. Então, o que eu tenho que fazer? Basicamente, eu tenho que só alterar aqui o text sumário pelo lcov, tá? E aí ele vai usar essa propriedade aqui, coverage directory, que eu estou passando aqui o diretório resultado. E aqui dentro desse diretório resultado é onde vai estar o HTML que esse meu report vai gerar. Então vou sair de novo aqui do Jest aqui, watch, digitar npmt novamente. Pronto. E dentro da pastinha resultado, no lcov report contém os HTMLs aqui. Então deixa eu abrir um HTML, deixa eu ver se consigo abrir por aqui. Eu vou abrir ele pelo diretório aqui mesmo. Vou abrir o index aqui. Olha que legal, ele mostra aqui na verdade o resultado do teste, só que em HTML. E uma coisa bem interessante é que você pode armazenar, guardar esses HTMLs, esses resultados de teste como evidência para efeito de documentação da sua aplicação, né? Bem interessante esse recurso aqui que o Jest tem e a integração dele com o componente Istanbul. Bom pessoal, é isso, chegamos ao final aí de mais um vídeo, né, dessa vez falando sobre o framework Jest. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal ou blog. Deixando aqui mais uma mensagem aqui, né, reforçando que esse código-fonte está disponível lá na minha área de downloads. Basta vocês clicarem no link da descrição do vídeo, informarem um e-mail válido e vocês receberão um e-mail, um link para acessar a nossa área de download, um acesso restrito, onde você pode baixar qualquer fonte que eu tenha disponibilizado lá, alterar e para efeito de estudo, fiquem à vontade. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Até mais.